Graça e paz, povo de Deus, eleitos, perfeitos, abençoados do Senhor. Aqui é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus para os eleitos. Queridos, olha o tema dessa mensagem: perfeitos e sem pecados. O meu ministério é para combater o sistema religioso. Você vai ver inúmeras mensagens com relação a pecado, com relação a dízimos, com relação a perder a salvação, a diabo, a inferno, a devorador. Tudo isso você vai ver várias mensagens, vai assistir várias mensagens neste canal. Acorda, povo de Deus. Os eleitos de Deus que estão sendo enganados, tosqueados, depenados por esse maldito sistema religioso. Eu não tenho interesse em me aprofundar naquilo que não é a graça de Deus. Tem pessoas que entram em contato comigo pedindo para que eu faça um estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Queridos, isso não é graça. Júlio, fale sobre o Armagedon, sobre a besta. Isso também não é graça. Eu não vou perder meu tempo, com todo respeito. Eu não vou perder meu tempo com um estudo de palavras que levam, são remédios vencidos. Apocalipse 1:1 diz que tudo aquilo ali aconteceu em breve. Apocalipse 1:11 diz para quem foi o Apocalipse. Está lá, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então eu não posso perder meu tempo, eu não tenho interesse em gravar mensagens com estudos que não faz parte da graça de Deus. Eu fui chamado para pregar as boas novas, as boas notícias. Essas boas novas, essas boas notícias foram reveladas a Paulo. São as conquistas depois da cruz, que servem para todas as gerações depois da cruz. A revelação da graça, ela não foi escrita diretamente para nós, mas ela serve para nós, serve para todas as gerações depois da cruz, inclusive a nossa e as que virão. Porque a terra não vai se acabar, não vai pegar fogo, nem a humanidade vai se acabar. Porque Eclesiastes 1:4 diz: gerações vêm, gerações vão e a terra permanece para sempre. Quem diz que a terra vai acabar, que vai pegar fogo, que estamos nos últimos dias, é esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Eu fui chamado para pregar as boas novas, as boas notícias, o Evangelho da graça de Deus. Esse título aqui, perfeitos e sem pecados. Quem está no sistema, quem está contaminado pelo sistema religioso e aqueles que Deus não quer revelar o Evangelho da graça, não vai entender isso. Eu tenho inúmeras mensagens que falam sobre pecado. Eu tenho uma mensagem que fala: Deus tirou o pecado da terra e o sistema religioso trouxe de volta. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre Romanos 3:23, quando Paulo diz que todos pecaram. Ora, todos quem? Os judeus pecaram, o verbo está no passado. João 1:8 eu também tenho uma mensagem que fala sobre isso, que diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? O judeu. A gente vai ver isso também nessa mensagem mais na frente. Então esse ministério aqui eu vou tocar nessa tecla, porque o meu interesse é fazer com que os filhos de Deus sejam libertos desse maldito sistema religioso, e isso tem acontecido. Inclusive, pessoas que não têm um entendimento. Querido, você acha que Deus quer dar o entendimento a essa pessoa e Deus não está conseguindo? Você acha isso? Você tem seu cônjuge, um filho, um parente, um tio, enfim, pessoas que você gosta, que você é próxima e que você manda uma mensagem dessa e ela não entende. Você acha que Deus quer dar um entendimento a ela e ele não está conseguindo? Claro que não, abençoado. Imagine acontece alguma coisa que Deus quer e ele não consegue. É Deus que dá o entendimento e é Deus que não dá o entendimento. O sistema religioso também pertence a Deus. E é importante que essas pessoas que não tenham entendimento também são de Deus, que Deus decidiu não dar o entendimento a eles. Mistério de Deus. 14 anos depois do sistema religioso, Deus me deu o entendimento. Tem pessoas que tiveram esse entendimento há pouco tempo, que passaram 30 anos no sistema religioso
perderam muito dinheiro. Eu tenho escutado testemunhos sobre isso. É Deus que dá. Efésios 1, 17 e 18. Oro para que Deus lhes dê. Então essas pessoas que você prega, seja ela quem for, e ela não entende, me chama de herege, me chama de anticristo, querido, Deus decidiu não dar o entendimento a elas e decidiu dar a você. Glória a Deus por isso, mistério dele. Então quem está no sistema religioso, eu acho que ele não vai nem assistir essa mensagem, porque olha o título, Perfeitos e Sem Pecados. Um dia desse um abençoado me bloqueou, disse, Júlio, você está maluco, me bloqueou porque eu disse isso para ele. Eu disse, eu estou lendo uma mensagem de Paulo. A gente vai ver aqui que foi Paulo que disse isso. Então tem pessoas que estão no sistema, eu quero chamar a sua atenção aí, você querido, que você até de imediato, você não está concordando com o título dessa mensagem. Eu peço que você escute, que você assista, que você não tenha a mente assim, fechada, que ela seja aberta, para que você possa ver outros ângulos, outras opiniões. Porque eu tenho certeza que existem pessoas aí que estão há décadas no sistema religioso e que nunca ouviram a palavra do Evangelho da Graça. Essa mensagem, por exemplo, de hoje, você nunca vai escutá-la, assisti-la numa EBD, porque isso liberta o povo. A gente vai ver versículos aqui que você de repente já leu, mas leu como uma receita de bolo. Você não prestou atenção. Então a pessoa que teve um entendimento da graça vai dar uma nova visão para você. Então você vai dizer, puxa vida, eu nunca li esse versículo com esse entendimento. E você sendo uma pessoa inteligente, você vai ver, puxa, faz sentido, tem fundamento. Então eu vou analisar, vou pesquisar, vou sondar, vou conferir na Bíblia. Agora aqueles que têm uma mente assim, ele bloqueia, me chama de herege, me chama de anticristo. E é isso mesmo, é porque Deus decidiu não dar a revelação. Se Deus não quer dar, quem sou eu, quem é você? Não é verdade, meu querido? Então, os eleitos de Deus, uma mensagem dessa, desce suave, entra aliviado, porque é o Evangelho da graça de Deus, que Deus revela a quem Ele quer. Então, vamos lá. Então, perfeitos e sem pecados. O título, o versículo inicial... Eu li esse versículo um dia desse, o abençoado me bloqueou. Eu disse, calma rapaz, não foi eu que disse não, foi o apóstolo Paulo. O abençoado me bloqueou. Olha só o que Paulo diz. E estáis o quê? Perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Deixa eu abrir um parênteses, eu sei que não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas eu coloquei aí, eu sublinhei, principado e potestade, porque com certeza, de repente alguém que está na graça pode pensar, e do sistema religioso que ainda não teve um entendimento da graça, pode pensar que essa palavra aí, principado e potestade, vem de diabos e demônios. Não tem nada a ver com demônios e nem com diabo. A gente vai ver aqui que esse principado e potestade significa príncipes. Poder, potestade vem de poder. Por exemplo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é uma potestade. Ele tem poder. O Papa tem poder. Os senadores têm poder. Os 11 ministros do STF têm poder. Um vereador é um principado, tem um poder limitado. Então, principado e potestade vem de poder e autoridade. A gente vai ver isso no próximo versículo. Então eu quero só abrir um parênteses com relação a isso. Principado e potestade não tem nada a ver com demônio, nem com diabo. A gente vai ver isso aqui abaixo agora. Olha só o que Isaías profetizou com relação à vinda de Jesus de Nazaré. Isaías foi um profeta messiânico que profetizou muito sobre a vinda de Jesus. Olha só o que ele diz, para você tirar sua dúvida e esquecer esse negócio que está se referindo aí a demônio e a diabo. Olha só o que ele diz em Isaías 9,6, se referindo a Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Por acaso nasceu um demônio no ombro de Jesus? Não. Agora olha essa tradução da NVI, Nova Versão Internacional, que se aproxima mais da versão original. Olha só, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o quê? E o governo está sobre os seus ombros.
Jesus tinha um governo, ele era um rei dos reis, príncipe. Então ele veio ali sob uma autoridade. Então viu aí que principado e potestade significa poder, autoridade, pessoas influentes. Não é verdade? Então, meu querido, quando eu falo que não existe mais pecado, as pessoas me contestam, me chamam de herege, porque as pessoas não entendem que pecado era transgredir lei. Então, como o sistema religioso apresenta essas pessoas em carne, então em carne ela se vê pecadora. O problema é que depois da cruz, Deus não nos vê em carne, Ele nos vê em espírito. Por isso que Paulo disse, e estás perfeito. O próprio Paulo diz que ele fala de pecado, mas ele está se referindo à carne. Quando Paulo fala da lei, depois da cruz, é porque a lei espiritualmente ela acabou na cruz, mas da cruz até o ano 70, quando o templo físico de Jerusalém foi derrubado, os judeus continuavam praticando a lei, mas espiritualmente o fim da lei foi Cristo, Romanos 10:4. Então quem disse que ia remover, não foi Júlio do canal Acorda Povo de Deus não, abençoado. Foi próprio Deus. O problema é que esse Deus da Bíblia, muitos eleitos de Deus nunca ouviram falar, porque apresentaram a ele, me apresentaram há 14 anos, o Deus da religião. É o Deus da religião católica, é o Deus da evangélica, é o Deus da espírita, é o Deus do budista, é o Deus do islamismo. Vários deuses. São ídolos, e Paulo diz, esses ídolos nada são. Então, o Deus da Bíblia, que eu tenho uma frase que eu digo, que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Mundo literalmente, planeta, bilhões de habitantes. Mas o mundo não conhece o Deus da Bíblia. É o livro mais lido do mundo, mas o mundo não conhece o Deus da Bíblia. Então o próprio Deus, olha só o que o próprio Deus disse em Zacarias 3:9. E removerei o pecado desta terra num único dia. Meu querido, minha querida, o que significa remover? Eu tenho mensagens anteriores que eu falo, se você vai no supermercado, tem um promotor lá de sabão, de detergente, sabão em pó, e ele chega para sua esposa e diz, minha senhora, esse sabão em pó que vai remover a mancha. Ele está dizendo que vai tirar ou que vai deixar? Que vai tirar, que vai remover. Deus está dizendo, removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia foi esse? A cruz. Quando esse dia se aproxima, olha só o que João diz quando vê Jesus vindo se batizar para cumprir a lei do batismo. Olha o que é que ele diz. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado do mundo? Não, que tira. Você viu aí que Deus, 1000 anos antes, ele disse que ia remover. Quando esse dia se aproximou, João, quando vê Jesus, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu pergunto, não removeu? Não tirou? Você precisa entender, meu querido, você que ainda está no sistema religioso, que você está sendo enganado, você precisa entender que pecado era transgressão de lei. O Torá eram 613 leis, era um fardo muito pesado. A lei de Moisés, não pode isso, não pode, não pode, não pode, eram 613 leis. Foi esse pecado que Deus removeu, que Jesus tirou. Por acaso Deus e Jesus aí está dizendo que vai tirar o pecado do mundo? Por acaso ele está se referindo que da cruz para cá ninguém vai matar, roubar, estuprar, assassinar, adulterar, mentir, sonegar impostos? Não. Que pecado? Lei. O fim da lei é Cristo, foi a cruz. Então o pecado para Deus sempre foi transgressão de lei. Agora não confunda lei, pecado, com errar o alvo. Paulo, quando diz que fala em pecado, ele está se referindo ao pecado da carne, errar o alvo. Mas a carne para Deus está morta, da cruz para cá, ele reconciliou com todos os espíritos. Então ele não nos vê em carne, ele nos vê em espírito. E em espírito somos perfeitos. Então olha só o que 1 João 3,4 João diz. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, pecado é a transgressão da lei.
Pecado não é matar, roubar, estuprar, avançar sinal. Isso é errado. Isso é um pecado da carne. Mas para Deus, pecado era transgressão de leis. Não existe mais lei. Então é pecado transgredir a lei. De fato, pecado é a transgressão da lei. Quem disse isso? João, um judeu, que não teve a revelação da graça que Paulo teve. Então, de fato, o pecado é transgressão da lei. Veja só o que disse Paulo aqui em Colossenses 2,14. Olha só, ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, em mandamento, em lei, e que nos era contrária. Ele a removeu, ele tirou, pregando-a na cruz. Meu querido, está mais claro do que isso? Impossível. Se você tem uma dívida no banco, você deve 10 mil reais no banco. Eu chego lá e pago essa dívida. O banco vai continuar cobrando a você? Não. Você vai continuar dizendo que você é devedor do banco? Não. Por quê? Porque a dívida foi paga. A dívida foi paga na cruz. Paulo está dizendo que os judeus tiveram seus pecados perdoados. Nós que já nascemos 2000 anos depois da cruz, já nascemos perfeitos e sem pecados. Por quê? Nossa visão é espiritual, mas o sistema religioso não nos apresenta em espírito, nos apresenta em carne. Se ele nos apresentar em espírito, essas chamadas igrejas fecham. Os pastores, repito, eu tenho falado isso em várias mensagens, se o povo de Deus entender o Evangelho da Graça, essas chamadas igrejas fecham e os pastores vão distribuir currículos por aí. Então você está vendo aí, ó, e cancelou, não existe mais a escrita de dívida, que consistia em pecados, ordenanças, leis, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Viu aí? Agora olha só, quando Paulo fala em Romanos 3,23, isso aí o sistema religioso faz a gente assassinar a língua portuguesa. Como os filhos de Deus estão sendo enganados. Paulo diz que quando a gente fala que não tem pecado, aí vem logo um abençoado. Ele não sabe nem onde é que está escrito. Romanos 3,23, 1 João 8, ele não sabe. Ele já ouviu, porque o sistema religioso, ele prega muito isso. Ai, como assim não somos pecadores? Olha o que Paulo diz. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Queridos, pois todos quem? Os judeus, que viveram o período transitório antes da cruz e depois da cruz. Paulo está depois da cruz, então ele está dizendo, todos nós, judeus, pecaram. O verbo pecaram está no passado. Ele não está dizendo pecarão, pecam. Não, porque não existe mais pecam e pecarão, porque não existe mais pecado. Por isso que Paulo está dizendo pecaram no passado, período transitório, antes da cruz, depois da cruz. Antes da cruz, pecado, lei. Depois da cruz, Romanos 3,23, pois todos pecaram, porque nós vivemos antes da cruz. Paulo está dizendo, nós já estamos 2000 anos depois da cruz, já nascemos sem pecados, perfeitos. A mesma coisa João, o judeu, o que ele diz? Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Ele está dizendo aí que aquele que diz que não tem pecado está dizendo que Jesus é mentiroso, porque enquanto Jesus estava vivo, havia pecado. Havia lei, eram 613 leis, a lei do Torá. Era impossível um judeu dizer, João, eu não sou pecador. Como assim não é pecador? Se são 613 leis. Você está me dizendo que você não transgrediu nenhuma das 613 leis, você é mentiroso. Percebeu, amigo? Abençoados. 1 João 1,8. Viu? Então, se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Agora, olha só o que Paulo diz em Hebreus 9,26. Essa mensagem, uma mensagem dessa, você não vai ouvir nunca no sistema religioso. Você já pensou o pastor chegar e dizer, gente, abra aí Colossenses 2,10 e estás perfeito? Ele quebra se ele dizer isso. Ele não prega isso.
Olha o que Paulo diz em Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. A pessoa quando diz que é pecador, Jesus tem que morrer de novo. Ah, pequei hoje, a carne, tem que morrer. Pequei hoje, tem que morrer. Paulo está dizendo, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, Paulo está dizendo, na cruz, na consumação dos séculos, daquele século, uma vez se manifestou para o quê? Aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Que pecado foi esse? Matar, roubar, estuprar, assassinar e adulterar? Não! Aniquilar a lei, o pecado. Então, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Paulo diz que o pecado entrou através de Adão, né? Diz aqui, ó. Porque se o pecado, matar, roubar, estuprar, não fosse por Adão, teria sido por Caim, que foi o primeiro homicida. Matar é o pecado que Deus se referiu é matar. E hoje as pessoas não estão matando, não? Então o pecado teria entrado por Caim, que foi o primeiro homicídio. Mas entrou por quem? Por Adão, Paulo diz. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Adão. Agora eu pergunto a você, qual foi o pecado que Adão cometeu? Adão por acaso matou, roubou, estuprou, adulterou traiu Eva, avançou algum sinal vermelho, mentiu, sonegou algum imposto, o imposto de renda dele? Não. Qual foi o pecado que Adão cometeu? Gênesis 3:3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Percebeu aí que o pecado, quando entrou no mundo, foi uma transgressão da lei, foi uma desobediência da lei e dos mandamentos de Deus. Não foi das 613, mas perceba que Adão, ele transgrediu um mandamento, uma lei, uma ordenança de Deus. Deus disse, não toque, e ele tocou. Não coma, e ele comeu. Por isso que Paulo diz que o pecado entrou por um homem, Adão. Olha o pecado de Adão aí. Ele não obedeceu uma lei, um mandamento, uma ordem de Deus. Tem nada a ver com matar, roubar, estuprar, nada disso. Paulo, quando entendeu tudo isso, olha o que ele diz. Isso aí eu já mandei várias perguntas aí aos professores de EBDs, os teólogos, e nenhum me respondeu, né? Então diz assim, Romanos 5:8, olha o que Paulo diz. Paulo e os demais judeus viveram o período transitório antes da cruz e depois da cruz. Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. O sistema religioso não separa, mistura tudo. Aí é fácil enganar os filhos de Deus. Olha o que é que Paulo diz, Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor por quem? Por nós. Nós quem? Paulo, os judeus. Mateus 15:24 diz que Jesus veio somente para as ovelhas de Israel. Jesus veio para Israel. Então, mas Deus demonstra seu amor por nós, Paulo está dizendo. Cristo morreu em nosso favor, os judeus, quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus por essa palavra. Paulo está depois da cruz e está dizendo que Deus morreu por nós, gente. Quando ainda nós éramos pecadores, nós estávamos antes da cruz. Éramos pecadores, agora estamos depois da cruz. Ele morreu por nós, ele morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Paulo está dizendo, agora nós não somos mais pecadores. Paulo está dizendo, nós estamos perfeitos. E nós que nascemos 2000 anos depois da cruz, já nascemos perfeitos e sem pecados. Glória a Deus por essa palavra. Olha só o que Paulo diz. Então, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Olha só o que... Porque tem gente que diz que, quando eu falo que Jesus veio somente para Israel, as pessoas não acreditam. Não, Jesus veio para todo mundo. Ô abençoado. Mateus 15:24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em João 10:26, Jesus se depara com os ímpios que não têm espírito e ele diz, vocês não creem, vocês não têm fé, porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas de Israel, elas me ouvem, elas me seguem, eu dou a vida eterna por elas.
e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha só o que Mateus 26, 28, se a gente for dizer isso aí no sistema religioso, o cara bloqueia você. Olha, não, Jesus morreu por todo mundo, e foi. Isto é o meu sangue, Jesus mesmo disse, isto é o meu sangue da aliança, da nova aliança, do novo pacto, que é derramado em favor de todos. De todos? De muitos. Jesus não morreu por ímpio, o ímpio não tem espírito, o ímpio não se converte, ele continua ímpio, Daniel 12:10. Que é derramado em favor de muitos. Para quê? Perdão dos pecados da lei. Quando você diz que é pecador, meu querido, você está dizendo que Deus não removeu, que Jesus não tirou e que você está voltando para antes da cruz. É isso que eu digo. O sistema religioso leva os filhos de Deus para antes da cruz. Por isso que eu só digo, só tem sinagogas. E a maioria delas são sinagogas e grandes empresas, enganando os filhos de Deus, alimentando esse maldito sistema religioso, esse império religioso, pastores com alto salário pregando medo, terror, quando tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Eu sei que essas pessoas que estão no sistema religioso, ainda que eles continuem sem o entendimento da graça, a eternidade na glória no céu não vai mudar, porque o espírito desses abençoados, ainda que estejam na cegueira espiritual, nos chamando de hereges, de anticristo, chamando de que é absurdo, que são pecadores, o destino dessas pessoas não vai mudar. Agora, eles não vão salvar a alma deles aqui na terra, a mente deles, mas isso é mistério de Deus, que é Deus que dá o entendimento. Esse sistema religioso foi feito por Deus, essa cegueira espiritual é de Deus. Todas as autoridades são colocadas por Deus. Bolsonaro foi Deus, Lula foi Deus. Todas as autoridades, está lá escrito que toda autoridade é colocada por Deus. Deus não é a favor da unanimidade, meu querido. Eu tenho tocado nessa tecla aí. Deus é como se fosse um autor de novelas. Tá ali 200 personagens, bandido, mocinha, galã, padre, pastor, delegado, todos fazendo a vontade do autor. Todos os 8 bilhões de habitantes fazendo a vontade de Deus. Mas nós que entendemos a graça, fazemos parte de um povo privilegiado aqui na terra. Aqui na terra. Mas aquele que está com a cegueira espiritual, que não entende, esse não entendimento é de Deus. Deus decidiu a não dar entendimento. Paulo está diante dos eleitos e ele ora e diz, oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro para que os seus olhos sejam iluminados. De repente, alguns judeus ali dizem, não, Paulo, Jesus ainda vai voltar, o Messias ainda vai voltar. E o outro judeu diz, não, eu creio, Paulo, eu creio que nós somos perfeitos, nós somos abençoados, eu creio nesse evangelho da graça que você está pregando. Ou seja, Deus deu entendimento a uns e não deu a outros. Por isso que quando juntou Paulo e Pedro para pregar o evangelho da circuncisão e da incircuncisão, está lá, indo por todo mundo pregar o evangelho. Mas Gálatas 2,7, Paulo diz que a Pedro foi o evangelho da circuncisão, para dizer que Jesus Cristo era o Senhor, o Messias, aquele que os profetas tinham falado, e a Paulo o evangelho da incircuncisão, da fé, da graça, do Espírito. Quem cresce nesses evangelhos seriam salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. Eu estou falando só dos eleitos. E quem não cresce seria condenado. Condenado o quê? A grande tribulação. O único discípulo de Jesus que creu e viveu a grande tribulação foi João, porque João seria uma testemunha de Jesus, mas os demais morreram, dormiram antes da grande tribulação, foram salvos. E os demais que não creram foram condenados, passaram pela grande tribulação. Hoje não existe mais ressurreição. Essa palavra de Filipenses 3:21, hoje quando a gente morre é imediato. Nós imediatamente vamos receber um corpo glorioso igual dele. Glória a Deus.
Então, meu querido, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. É isso aí, meu querido. Então, se você pergunta a uma pessoa, eu perguntei a um abençoado aqui que eu prego a graça para ele, já faz 1 ano mais ou menos, e eu disse, meu querido, você é pecador? Ele disse, não, Júlio, eu sou perfeito. Eu sou perfeito. Ele entendeu o evangelho da graça. Ele se vê, quando ele se olha no espelho, ele se vê em espírito que possui uma carne, mas o sistema religioso faz você olhar para o espelho e se ver uma carne que possui um espírito. Aí a pessoa acredita em tudo que o sistema fala, porque esse medo, esse terror, aceitar que é pecador, que não vale nada, que é um verme de Jacó, gera receita para o sistema religioso. Meu querido, eu repito, se o povo de Deus entendeu o evangelho da graça, descansa, reposa no Senhor, não tem bênção, não tem coisa mais maravilhosa do que você entender o evangelho da graça, mas é Deus que dá e Deus que não dá o entendimento. Então você aí que uma palavra dessa aí desce suave, desce macia, chega flui, chega da paz, né? Olha, veja você aí há anos atrás, aí, meses atrás, quando você estava no sistema religioso, que você tinha medo de Deus, do diabo, de perder a salvação. Eu tenho recebido aqui inúmeros testemunhos. Recentemente eu falei meu Deus, toda vez quando eu lembro desse testemunho, que ela estava decidida a sair da igreja para ir para o inferno com os filhos. Olha só o que o sistema religioso faz. Pessoas que disseram aí, Júlio, eu passei 30 anos no sistema religioso, eu tinha medo de tudo e eu perdi muito dinheiro. Então é isso aí, meu querido. Nós somos perfeitos e sem pecados. Eu peço que você compartilhe essa mensagem, ative o sininho, dá um like, compartilhe essa mensagem abençoada, faz com que outras pessoas tomem conhecimento dessa palavra e que esse canal cresça. É meu único propósito, é esse. Eu não vou pedir nunca, absolutamente nunca nada, eu nunca vou ter congregação, porque eu não concordo com a congregação hoje. Eu acho que envelopes, link para semear na obra de Deus, não existe mais obra de Deus. Paulo, quando falou em 2 Coríntios 9:7, Deus ama quem dá com alegria, aquilo ali foi para um ministério para pregar o evangelho da circuncisão e da incircuncisão, para salvar os eleitos da grande tribulação. Hoje não é necessário. Eu discordo totalmente que não existe mais pastor, não existe muito menos profetas, e não creio que deva existir pessoas que vivam do evangelho. Eu prego o evangelho da graça, eu não gasto 1 centavo. Posso estar pregando aqui para dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas, e eu não gasto absolutamente nada, 0 centavo. Então eu peço que você compartilhe essa mensagem. Nós somos perfeitos e sem pecados. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.